Oi, pessoas. Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Então tá bom, enquanto o Instagram aí chama a galera, hoje, uma live de profissional, a live que vocês tanto gostam, né? E o convidado de hoje é um convidado que nunca esteve no Parótida, então, por favor, se comportem, garotos e garotas. Deixa eu ver aqui se o doutor já entrou. Gente, hoje a live é com um médico cirurgião cabeça e pescoço chamado Dr. Feitosa. Ele é novo aqui na plataforma da Parótida, então se comportem, garotinhos. O doutor já entrou. Deixa eu colocá-lo aqui. Engraçado que não apareceu pra mim. Achei. Vocês do grupo também se comportem, viu, meninos? Oi, doutor. Tudo bem, Vanessa? Como é que estamos? Boa noite. Tudo bem? Eu tô bem, e o senhor? Tá tudo bem? Tá ótimo, graças a Deus. Ainda bem, melhorando, né? Vai ficar Graças a melhor Deus. ainda mais nessa live. Ah, que bom, doutor. Doutor, olha, primeiro de tudo eu queria muito agradecer. Obrigada. Eu sei o quanto é difícil o médico parar aí a sua rotina do dia a dia, diária, assim, cheia de situações, de cirurgia, consultas, para poder estar aqui fazendo a live, falando de parótida, né, que é algo pouco falado, algo pouco comentado. Então, assim, eu só queria demais agradecer ao senhor. Obrigada, doutor. Exatamente. Na verdade, é eu que agradeço, né, a oportunidade de estar falando aqui para o canal da gente, né, da Parótida, e para os seus seguidores também, para alguns pacientes também que me acompanham, amigos e tudo, porque a gente consegue, né, chegar com essa informação para mais pessoas, que aí é o objetivo, pelo menos é o nosso objetivo aqui no Instagram, né? A gente tenta informar todo mundo, a gente tenta fazer com que essas pessoas compreendam mais um pouco sobre essas doenças da cabeça e pescoço, né? Não só da parótida, que a gente acaba falando um pouco mais de cada parte, mas agora a parótida é mais especificamente vai ser falada, né? Doutor, como o senhor é novo aqui, se o senhor quiser se apresentar, pode ficar à vontade, tá Claro. bom? Pessoal, me chamo Valdenor Feitosa, eu sou médico daqui de Fortaleza, Ceará, tá? Sou cirurgião de cabeça e pescoço. Terminei minha formação por aqui já vai fazer 2 anos, né? Eu terminei no começo de 2020, né? E apesar do pouco tempo de formado, mas a gente tem muita experiência aqui, pelo menos no Ceará, porque a gente opera bastante, né? Então acaba vendo muitos casos, ver as dificuldades dos pacientes, ver, principalmente no meu caso, né, que opero bastante paciente que vem do SUS, ver a dificuldade que eles têm para acesso, a dificuldade que eles têm para ter a informação sobre aquele nódulo, a ansiedade que traz ter um nódulo no pescoço, um nódulo no rosto. Isso aí, pelo amor de Deus, é independente, inclusive, do paciente ser SUS ou não, né? Mas a gente sabe que o paciente do SUS ele tem menos acesso, então realmente é uma luta diária que a gente tem com esses pacientes e a gente vai tentando sempre agregar um pouquinho de informação aqui para vocês. Eu sempre falo que paciente de cabeça e pescoço, quando vai, doutor, já vai numa, às vezes, muito avançado, né? Por falta de informação, né? Muitas vezes, né? E a da parótida, então, passa desapercebido por tanta doença, né? Então, quando vai, já está bem grande, enfim, o que podia ser algo que era uma cirurgia um pouco mais tranquila, acaba sendo até uma cirurgia um pouco mais complicada pelo tamanho, né? Aonde está, o local, enfim. Então, E é assim, na cabeça do pescoço tem uma coisa importante porque, infelizmente, a gente lida com muito paciente com câncer, né? E, pelo menos, graças a Deus, na parótida, a gente não tem tanto câncer assim, porque a gente sabe que a maioria dos nódulos que a gente vai ter na parótida é benigno, né? E, infelizmente, isso aí que você falou, Vanessa, é muito importante porque, nessa época do Covid, né, piorou bastante a situação de todos esses pacientes. Por quê? O paciente, ele inicialmente já, por exemplo, eu vou falar um pouco mais da minha própria experiência, que é o paciente do SUS. Ele já tinha uma dificuldade para chegar no médico basal do SUS. E aí,
aumentou ainda mais com a chegada do Covid. O paciente ele tem um nódulo, mas mesmo assim ele não quer procurar o médico porque ia no hospital, ia ser operado, ia estar internado. Isso obviamente gera um medo muito grande. A gente sabe o tanto de gente que morreu e infelizmente aconteceu da forma que foi. Então assim, eles acabaram deixando crescer, né? E infelizmente câncer a gente não pode perder tempo, né? Tanto é que uma das grandes leis, né, do SUS, regras do SUS, é que o paciente, a partir do momento que ele tem aquele diagnóstico de câncer, ele tem até 30 dias para ser tratado, né? Isso é lei. Infelizmente não é seguido na maioria dos locais, mas o ideal era que fosse assim, porque o SUS ele entende o quão difícil esse tratamento e sabe que se for feito de uma maneira mais inicial, a gente consegue resultados excelentes e maravilhosos, independente de onde esteja o paciente. Eu vou dar até um exemplo da minha própria mãe, né? Por conta dessa pandemia aí, a minha mãe ela passa pelo SUS, né? E remarcação de consulta, jogando lá para frente. A minha mãe estava com nódulo na tireoide e agora a gente acabou de descobrir que é um câncer. E aí ela vai precisar operar, enfim. E infelizmente é porque não tinha vaga, né? Então a gente foi protelando, mas enfim, vai dar tudo certo. Exatamente, né? Mas o importante é que chega lá e a gente tem como tratar, principalmente no óleo de tireoide, graças a Sim, Deus, a maioria deles a gente mas consegue esperar tranquilo. para fazer, né? Mas o ideal, obviamente, que é realizar a cirurgia ou o tratamento que seja a partir do momento que já descobre, né? Sim, sim. Bom, vamos lá. Vamos sim. O que é a bichinha da parótida? O que ela faz? Da onde que ela sai? Onde que ela tá? O que ela faz na gente? Bem, na verdade, a parótida é uma glândula que a gente tem no nosso corpo. Ela faz parte das glândulas salivares, né? A gente divide elas em glândulas maiores e outras menores. A parótida, ela faz parte das glândulas maiores e ela fica localizada bem nessa região, na frente da orelha, né? Descendo um pouquinho para o pescoço, mas mais difícil. E a gente tem duas glândulas, uma de cada lado. Elas são responsáveis por produzir, dentre outras coisas, né, a nossa saliva. E aí entra todo o estudo da parótida, né? Já que ela vai produzir saliva, então se ela não pergunta, poxa, mas qual é o problema de perder uma glândula parótida, uma glândula salivar? Tem muito problema. Tem muito problema. Então a gente sabe hoje em dia, por exemplo, a nossa higiene bucal, hoje em dia, a nossa saúde bucal é totalmente dependente de saliva, né? Ela que vai fazer aquele revestimento da mucosa, a lubrificação. Ela também entra na parte, né, da digestão dos alimentos. A digestão começa na boca, ela não começa no estômago, como muita gente acha. Então, ela já tem algumas enzimas que vão digerir aqueles alimentos na boca, né? E a gente talvez a pessoa só vai entender exatamente o que é a parótida, quanto ela é importante, no dia que ela perder a parótida ou no dia que ela não tiver o funcionamento da parótida adequado. Quando por exemplo, pacientes que fazem radioterapia, né? Porque ele queima a parótida dos dois lados, você não produz mais saliva e você fica com a boca seca e você vai desejar, né, que a sua parótida estivesse funcionando. Então, normalmente você só vai dar muito valor a ela quando ela tá ali fazendo aquele bem diário que você nem nota, mas ela tá lá. Doutora, muitas pessoas assim, ninguém sabia o que é parótida. A gente só acaba sabendo quando ou alguém da nossa próxima de nós é afetado, ou então quando alguém tem algum tipo de coisa parecida, senão a gente passa desapercebido assim tranquilamente, né? Porque é uma coisa que não é constante, não é comum, né? Enfim, e só a falta de para a gente entender o quanto que realmente a parótida é importante. Sim, Doutor, pode falar. como é que a gente sabe que tem alguma coisa na parótida? Quando nasce o carocinho, existe algum tipo de sintoma que a gente pode sentir quando nasce o tumor na parótida? Então vamos lá, né? Infelizmente, né, não existe nenhum exame ou qualquer outra coisa do tipo que possa
prevenir ou nos dizer de uma maneira mais recente ou de uma maneira mais inicial possível de que aquela parótida está doente, de que aquela parótida tem um nódulo. Então, infelizmente, você só vai saber que tem um problema na parótida quando ela lhe demonstrar o problema. Por exemplo, o que é que a gente tem de problemas da parótida hoje em dia? Basicamente dois. É um problema de inflamação / infecção, que aí seria uma parotidite, né? Normalmente de causa viral, né? Então o tratamento é basicamente esperar passar. Aí que o pessoal brinca muito com o médico, né? Uma virose. É uma virose, infelizmente. Não tem muito para onde correr, né? E passa antibiótico, tudo, mas a gente sabe que infelizmente é esperar passar. Você passa anti-inflamatório, o paciente vai ter dor, fica com aquela parotidite grande, né? Que em algumas regiões o pessoal chama de cachumba, papeira, enfim, né? E aí tem o outro problema, que aí é mais da nossa parte aqui da cirurgia de cabeça e pescoço. Qual é esse problema? É o problema da estrutura. Tem alguma alteração na conformação da estrutura. Por exemplo, um nódulo, um cisto, um linfonodo que está no local onde não era para estar. Então, quando tem essas alterações, inicialmente não vai causar nenhum sintoma, não vai ter nenhum problema para o paciente. E a maioria das vezes, que isso aí a gente vai falar aqui durante a live, já antecipando, a gente sabe que esses nódulos, em sua grande maioria, eles vão ser benignos. Então, eles não vão causar sintoma nenhum, mesmo que seja de meio centímetro, 1 centímetro, 2 centímetros. Então, inicialmente, o que é que vai acontecer? Vai ter aquele defeito estético. Então, normalmente, a pessoa que os meus pacientes chegam para mim e dizem: doutor, eu descobri quando uma pessoa que mora comigo, um namorado, namorada, um pai, uma mãe, chegou para mim e disse: nossa, que estranho, que tá um pouco alterado aqui o seu rosto, né? Porque a própria pessoa ela tem essa dificuldade de descobrir porque aquele crescimento é muito lento, é ao longo dos anos, por isso que normalmente é benigno, né? Ele já tem esse tipo de natureza. Então, a pessoa ela descobre quando tem alguém do lado que nota que tem algo diferente no rosto dela. E aí sim ela vai procurar assistência médica depois dessa alteração. E isso para pessoas que têm pouco menos de tecido, né, adiposo, um pouco menos de gordura. Tem gente, né, não é questão de ser gordo ou menos gordo, tá? É tecido adiposo, porque tem gente que tem papada, tem gente que tem um pouco mais de tecido nessa região e é magro, né? Então, assim, ter essa parte aqui, principalmente daqueles pacientes, por exemplo, que consomem muito álcool, que eles começam a ter aumento da glândula, né? Pelo menos aqui no Ceará a gente chama de papa, né? De papudim, que a gente chama, né? Então, assim, esses pacientes eles vão ter uma dificuldade maior porque tem um aumento da glândula já naturalmente vai ter essa dificuldade de identificar um nódulo, que aí sim, quando tem um nódulo, a gente precisa investigar e vai ter toda aquela parte de investigação de problemas na parótida. O álcool aumenta a parótida, doutor? O álcool aumenta a parótida e principalmente a submandibular, que é outra glândula salivar. Eu não sei como é que se chama nos outros estados. Aqui no Ceará, a gente, quando vê uma pessoa que tem essa papada maior, a gente diz: ó, aquela pessoa é um papudim. Por quê? Porque ele bebe muito, a gente já sabe que é a pessoa que bebe muito e tem um aumento das glândulas salivares. Nossa, eu não sabia disso. Então, a pessoa que bebe, ela normalmente ela já tem um inchacinho, vamos dizer assim, das glândulas salivares? Tem uma hipertrofia, que a gente chama, né? Ela aumenta o tamanho da célula dela, não aumenta as células, ela aumenta o tamanho da célula. E doutor, eu vou fazer essa pergunta porque senão eles vão me bater se não fizer. Tudo bem. Existe a possibilidade de nódulos, na sua grande maioria eles são benignos, né? Mas existe a possibilidade de um nódulo benigno de parótida ele causar algum tipo de desconforto, de dor? Existe? Sim, claro, existe sim. Então, assim, os nódulos, quando eles são iniciais, tá bom? É muito difícil que esse nódulo ele cause algum tipo de dor ou desconforto. Obviamente que depende da localização dele. Alguns nódulos, infelizmente, aí eles vão nascer perto do nervo facial ou perto de alguma terminação nervosa, e aí sim eles podem causar dor, mesmo pequeno. Mas, felizmente, não é o habitual. O normal é que você tenha o nódulo,
esse nódulo vai causar inicialmente o defeito estético e, dependendo de o quanto você deixa esse nódulo lá sem tratamento, se ele subir para 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, ou se ele tiver uma natureza mais maligna, né, se for um tumor realmente maligno, ele pode já estar invadindo o nervo e aí sim ele vai começar a causar dor, né? Ele vai causar sensações de preenchimento da face, ele pode, por exemplo, causar sensação de preenchimento do ouvido. Você fica com aquela sensação de que tem uma lesão no ouvido, um zumbido, às vezes, dependendo de cada caso avançado. Então, a gente já pegou muito caso, tem vários tipos de apresentação, mas normalmente é só o defeito estético. Se for muito grande, ele vai causar deformidade, pode causar dor, pode causar também aquela já uma paralisia do nervo facial. O pessoal está até comentando, né? Porque a maioria de nós, eu mesmo tive adenomorfo, né? E o meu, como já estava grandinho, não era uma dor constante, mas era uma dor intermitente. Eu acho que à medida que ele ia crescendo, ele ia me machucando ali de alguma forma, eu senti uma dorzinha, mas depois passava. E assim ia ao longo dos anos que foi crescendo aí. Isso, que até eu vi uma pessoa que falou, acho que foi, deixa eu ver aqui. Acho que foi a Cida, né? A Cida falou que a veia apertava, mas era justamente isso, né? Quando você não pega nele, você não faz nada, ele realmente não costuma doer. Mas a partir do momento que você fica tocando e apertando, você faz o quê? Uma compressão nervosa. E aí realmente ele vai dar essa dor, essa parestesia que a gente chama, uma dor, né, neuropática. Em alguns pacientes, por exemplo, em alguns deles que eu recebo, o paciente já tem 85 anos, não tem condição de fazer uma cirurgia, a gente já passa algumas medicações para ele para dor, obviamente, para o paciente não pode ter dor. E aí essas medicações elas atuam justamente para diminuir essa dor do nervo. Não é uma medicação, um analgésico em si, por exemplo, uma dipirona, um paracetamol, um opioide, que é um tramadol, morfina. Ela é uma medicação que ela diminui, né? Na verdade, ela aumenta o limiar da dor, o quanto que você consegue sentir de dor, tá certo? Então, é muito importante essa parte do nervo, né? E, basicamente, quando a gente fala de tireoide ou de parótida, cirurgia de parótida, a gente está falando, basicamente, do nervo facial, né? E não, bem dizer, da parótida. Se o nervo facial não passasse por ali, seria uma das melhores cirurgias para se fazer, de que coisa. resultado. Tem que ter o bichinho do nervo facial ali entranhado nela, né? Podia estar solto. Por exemplo, quando eu faço parte do corpo clínico da Santa Casa aqui de Fortaleza, e lá a gente tem residentes e a gente, obviamente, tenta passar o máximo possível de conhecimento para os residentes, e a gente sempre fala para os residentes, os acadêmicos de medicina que acompanham a gente, né, que a especialidade de cabeça e pescoço é a especialidade dos nervos, né? Toda cirurgia da gente envolve um nervo. Envolve você tentar salvar aquele nervo. A tireoide, por exemplo, é a cirurgia para você tentar salvar o nervo da voz, né? A parótida é a cirurgia para você tentar salvar o nervo da face. Então, e por aí vai. É porque tem as outras que realmente tem muito mais nervo, é bem mais complicado. Então, assim, infelizmente, a gente lida com isso todo dia. Graças a Deus, a gente, pelo menos aqui, consegue um treinamento maravilhoso, de ter muito paciente. Aqui o volume é muito grande, a gente sai com uma mão muito boa, treinada para isso. E, doutor, quais que são os tipos de tumor que pode ocorrer na parótida? Bem, então vamos lá. Para basicamente todos os órgãos do corpo, né, a gente existe dois tipos de tumores: os tumores benignos e os tumores malignos. Na parótida, graças a Deus, né, a maioria deles vão ser benignos. Dependendo da referência, varia em torno aí de 80% a 95%. Então, a partir do momento que você tem um nódulo na parótida, pelo menos na nossa especialidade, a gente fala assim: você tem que partir do pressuposto que é benigno. Então, você tem que conhecer exatamente como é a natureza daquele nódulo benigno. E aí eu conto aqui para vocês. Normalmente é um nódulo que ele vai ter um crescimento muito lento, indolente, tá? É um nódulo que ele vai estar bem regularizado dentro da parótida.
Então, normalmente, qual é o exame que a gente pede inicialmente para esses pacientes? É o ultrassom. Inicialmente, é o melhor exame que a gente pode fazer. E, na maioria das vezes, não precisa muito além dele. Os outros exames vai depender muito da indicação. Mas, basicamente, o ultrassom ele já consegue nos fornecer quase todas as informações precisas para a cirurgia. E lá ele vai nos dizer algumas informações importantes. Por exemplo, o nódulo ele é regular, ele não tem irregularidades na cápsula dele, ele não tem esse extravasamento da cápsula, que isso aí fala mais a favor de um nódulo maligno, né? Ele é um nódulo que ele está longe do nervo, é um nódulo que, como eu já disse antes, tem um crescimento lento, é um nódulo que ele não tem invasão de outras estruturas, músculo, osso, tá bom? Então, essas características são as características comuns de um nódulo benigno. São as características comuns que aí, partindo do pressuposto que essa é o maior diagnóstico dos nódulos de parótida, que é um adenoma pleomórfico, então a gente já tem que dizer para o paciente, já preparar para o diagnóstico de que ele tem um tumor benigno e é um adenoma pleomórfico, até que se prove o contrário. Agora não, pensando em tumores malignos, digamos que o paciente ele já chegue com a seguinte história. Eu tinha um nódulo na parótida, doutor, no começo do ano, agora em novembro, eu já estou com um nódulo grande, com a pele já está vermelha, já está com abaulamento, eu infelizmente já estou com a paralisia facial, o olho já não está conseguindo mais abrir, o canto da boca já está um pouquinho torto, né? Então, nesses casos em que a gente já vê um envolvimento do nervo, faz o ultrassom, e no ultrassom já tem alterações sugestivas de malignidade, aí sim, a gente já parte do pressuposto que ele não é mais benigno, inclusive já muda até a proposta de cirurgia, né? Então, tem que ter essa diferença na cabeça já inicialmente. O paciente chegou, a gente sempre tenta separar nesses dois tipos de tumores, os benignos e os malignos. Então, os benignos, eles são o adenoma pleomórfico e o tumor de Warthin, né? Que é um dos Exatamente. benignos. Esse aí seria o segundo colocado, né, de preferência da parótida, né? O tumor de Warthin, que normalmente dá em pessoas mais idosas, está mais associado ao cigarro, né? Esse dado que tem no livro dizendo que é um tumor que dá em 10% dos pacientes, dá bilateralmente, então às vezes você tem que operar as duas parótidas, isso existe, eu até acho que eu estou pegando muitos desses 10%, né, porque os últimos que eu peguei, todos tinham dos dois lados, então realmente eu acho que é um pouquinho maior do que o 10%, mas a literatura diz que 10% deles vão ter de um lado, e do outro lado também, tem que operar as duas parótidas, Não né? precisa São... ir muito longe, doutor. Porque o meu pai mesmo operou os dois lados da parótida esse ano. Pois O é. doutor Rafael está na live. Imagina, o Rafael eu conheço. O Rafael é um amigo que eu tive o prazer de conhecer agora em São Paulo, quando estava fazendo a pós-graduação de robótica. É uma pessoa excelente, né? Uma pessoa muito humana, inclusive. A gente chama aqui de um cara muito gente boa, né? Porque realmente ele é muito receptivo. Então, assim, se foi com o Rafael, eu tenho certeza que foi uma cirurgia muito bem feita, inclusive. Que além dessa parte humana, ele opera muito bem, né? Eu tive o prazer de conhecer e de vê-lo operando. Então, assim, tem dos tumores benignos, né? Tem um adenoma pleomórfico, é o mais comum. Depois tem um tumor de Warthin, tá bom? Dos tumores malignos, aí já muda os nomes, né? Então, por exemplo, o tumor na parótida, o que é mais comum seria o carcinoma mucoepidermoide, depois o adenoide cístico, tá bom? E aí, esses dois tumores têm um tipo de tratamento diferente, tá? Não, talvez não seja só cirurgia. Em alguns casos você pode até fazer só a cirurgia, obviamente que em casos selecionados. Mas inicialmente é cirurgia, às vezes precisa já fazer um esvaziamento cervical, que é a retirada das línguas do pescoço, tá bom? E não só esse tratamento. A gente sempre, nesses casos, a gente manda o paciente para uma avaliação com dois médicos. O médico da radioterapia, que é o radioterapeuta, e o médico da quimioterapia, que é o oncologista clínico. Esses dois médicos vão avaliar a necessidade de você dar uma terapia adjuvante, uma terapia complementar da sua cirurgia, que é com químio e rádio, dependendo do caso.
O mucoepidermoide é aquele que gosta do nervo facial, né, doutor? O- Ou não, é a do é, né? É porque assim, depende muito, né? Aham. Quando você achou o paciente. Se o paciente ele chega inicialmente, né, com um tumor pequeno, a maioria deles, inclusive, vai deixar o nervo facialzinho lá tranquilo na dele. Agora, quando realmente já está um pouco mais avançado, não. Eles têm esse tropismo, né? Ele quer crescer pelo nervo, por dentro do nervo, para ir se espalhando para as outras regiões. Uhum. Doutor, eu vou pedir só para o senhor responder essa pergunta, senão o pessoal vai me bater. Inclusive, eu acho que algum seguidor meu fez essa pergunta para o senhor alguns dias atrás, né, que o senhor abriu caixinha de pergunta, né? Eu repostei justamente para o pessoal perguntar. E aí eles perguntaram do tumor de células vacinárias, né? O câncer de célula, que é raro, enfim. Então eu queria que o senhor só falasse um pouquinho dele, porque quase ninguém fala. Então aí eles falam, mas não, você fala tudo, eu vou falar. Eu falei, então pode deixar que eu vou falar para ele falar. Então, se o senhor puder explicar um pouquinho desse tumor, né, desse câncer. A gente fala, né? Porque assim, os cânceres ou da parótida, eles nascem basicamente dos ductos, né? Dentro da parótida. Eles não vêm das células do ácino, que o ácino é a célula fundamental, né? Da parótida. Qual é o problema? Quando a gente tem um carcinoma de células acinares, infelizmente, né? Como é um tumor raro, não tem muitos estudos no mundo para ele. Tanto é que quando a gente tem um tumor, um câncer, né, um tumor maligno de parótida, já é uma preocupação a mais. Por quê? Como não é comum, né, já que 80% deles vão ser benignos, é muito difícil você fazer estudo. Então, os próprios oncologistas, médicos de radioterapia, eles basicamente fazem um tratamento empírico. Ó, a gente sempre fez assim, normalmente está dando certo, mas não tem aquele estudo, como por exemplo para câncer de tireoide, câncer de pulmão. Hoje em dia o tratamento é um negócio assim de outro mundo, é uma substância específica para aquele gene daquele tumor que você vai ter. Então, porque tem muito câncer de pulmão, né? Então você acaba estudando mais. Infelizmente, quando você tem esses cânceres, né, malignos, né, de o tumor maligno de parótida, infelizmente não tem muito estudo. Então a gente acaba mandando basicamente todos os pacientes para radioterapia e para quimioterapia, né? E infelizmente, por exemplo, o câncer de células acinares, a gente tem muito pouco. Eu vi um caso só até hoje, para você ter noção de como é um pouco mais raro do que esses outros cânceres. O mucoepidermoide ou adenoide cístico, eu já vi alguns, que também é raro de acontecer, né? Porque realmente, ainda bem que a maioria deles vão ser benignos, né, na parótida. Então, assim, não tem muito. Eu, pelo menos, não tenho tanta experiência assim com um tumor de células acinares. O caso que eu vi foi de um outro colega e ele mandou para um tratamento adjuvante. Porque, inclusive, nesse caso que ele fez, ele começou a cirurgia, já era um tumor muito grande, ele só fez uma biópsia pequena e veio esse resultado. Era um paciente que talvez não fosse suportar a cirurgia. Então, realmente, não tem muito ainda do que acrescentar desses tumores de células acinares, infelizmente. É que coincidência ou não, lá eu sempre falo, né, gente, é muito difícil esse tipo de câncer, mas coincidência ou não, 4 pessoas ao mesmo tempo tiveram ele agora recentemente. Então eu falei, nossa, então por isso que eles falam, Vanessa, por favor, eu nunca acho material desse tipo de câncer, né? Eu falei, não, gente, aquele não é comum, ele é bem difícil mesmo. E como o senhor explicou tão bem lá nos stories, eu falei, pode deixar que eu pergunto então para ele, para deixar uma live gravadinha para vocês, Não, para não, vocês sem assistirem. problema. E depois, qualquer coisa, eu disponibilizo o material. Eu tenho aqui, eu acho que a versão de 2020 do livro que a gente usa, né, que é a Bíblia da Cabeça e Pescoço, que ele fala sobre tumores de células acinares. Mas até lá, para você ter noção, é um trecho muito pequeno, porque realmente é raro. E, infelizmente, quando a gente tem uma doença rara, você não consegue fazer bons estudos em cima disso. E, infelizmente, por exemplo, a maioria dos tratamentos são tratamentos empíricos. São tratamentos que você, por tabela, por exemplo, esse tumor aqui eu tratava, esse tumor da parótida maligna eu trato assim. Eu acho que eu vou ter que tratar do mesmo jeito esse. Você não tem como fazer estudo, você não tem como testar
eu vou testar um tratamento aqui na pessoa, até não passa no comitê de ética de nenhum hospital você ficar fazendo testes nos pacientes. Assim, não tem como fazer, né? Infelizmente. Doutor, existe algum tratamento do tumor na parótida sem ser a cirurgia? Existe alguma pílula que a gente tome e dissolve assim o Pronto. tumor? Infelizmente, ainda não, né? Ainda não. Por quê? Graças a Deus, né, a gente consegue muito desenvolvimento tecnológico. Sim. E esse desenvolvimento tecnológico, ele já realmente está muito bem representado na própria tireoide. Você consegue fazer ablação do nódulo da tireoide, aí você consegue fazer cirurgias endoscópicas da tireoide, né? Agora, qual é o problema da parótida, de você fazer esse tratamento em si, né? É justamente o nervo facial. Imagina que você, vou lá queimar o nódulo, fazer sem cirurgia. Dá para ser feito? Talvez dê para tentar. Você pode até tentar. Qual é o problema? Você não tem como garantir para o paciente que ele não vai ficar com a paralisia facial, né? No nódulo da tireoide, por exemplo, isso aí é uma contraindicação, quando ele está perto do nervo. Você não vai fazer isso para o paciente, né? Com o risco do paciente ficar rouco para o resto da vida. Não tem como você fazer isso, né? Então, na parótida, infelizmente, a gente tem essa restrição. Por quê? Diferentemente da tireoide, o nervo da parótida, a parótida meio que faz um sanduíche no nervo, né? Então, assim, é muito complicado. São muitas complicações. Se for talvez só um nervo só passando assim, um feixe único, aí tudo bem, talvez desse para tentar. Mas como ele é muito ramificado, é muito difícil você conseguir esse tratamento. Infelizmente não tem esse remédio ainda e não tem um tratamento sem cirurgia ainda, né? E a cirurgia demora, doutor? Quanto tempo demora uma cirurgia de parótida? Pronto, aí vai depender normalmente, assim, de cada caso, obviamente, mas na maioria deles, que a gente vai fazer só uma parotidectomia superficial. Que é isso, doutor? Tudo que tem ectomia na linguagem dos cirurgiões significa dizer que você está tirando aquela glândula, está tirando aquele órgão. Então, parotidectomia é a retirada da parótida. E superficial por quê? A nossa parótida ela tem um polo profundo, que fica abaixo do nervo, e o polo superficial, que é a maior parte da parótida, 80% dela, que fica nessa região mais de cima. Então, a maioria dos nódulos, eles se encontram nessa parte superficial, tá? E aí você faz só a parotidectomia, a retirada da parótida superficial. Você precisa tirar ela toda? Normalmente não. Por quê? Já que é um nódulo benigno, quanto menor a minha cirurgia, menos chance eu tenho de lesionar alguma ramificação do nervo. Então, a gente faz essa parotidectomia, a gente dá uma margem, né, do tumor muito pequena, para não ter que lesionar o nervo, já que a gente já sabe que não precisa, na maioria dos casos, por ser um tumor benigno. Vou fazer essa pergunta que eu nunca fiz. O que é a margem de segurança, doutor? Pronto, aí, Cirurgia? na verdade, se nunca fez, hoje é um bom dia para você fazer, porque é uma das perguntas mais importantes que a gente tem. Quando a gente fala de oncologia, de estudo do câncer, né, para quase todos os órgãos existe essa definição de você dar uma margem cirúrgica. Isso, inclusive, vai guiar você no pós-operatório. Qual vai ser o tratamento de pós-operatório? Então, vamos lá. Dependendo do tipo de câncer, dependendo da localização. Então, assim, vou dar um exemplo que é o mais claro e mais clássico de todos. Paciente que tem um tumor de pele, tá bom? A gente vai levar esse exemplo agora para frente. O paciente tem um tumor de pele bem aqui no meio da testa. Qual é o problema? Para você fazer a ressecção desse tumor, você não pode fazer a sua incisão da cirurgia, o seu corte, muito próximo do tumor. Por quê? Microscopicamente, infelizmente a gente não vai conseguir enxergar, pode ser que você esteja deixando alguma raiz, alguma célulazinha desse tumor naquela região. Então, para que isso não aconteça, você vai ter que dar uma margem a mais do que o seu olho está vendo. Então, normalmente, para tumor, né, de pele, isso nas cirurgias mais clássicas, você faz com incisão de 1 centímetro, dá uma margem de 1 centímetro para aquele tumor. Então, tanto é que nós, da cabeça e pescoço, a gente aprende muito a fazer retalhos no rosto, porque
O tumor, ele inicialmente, ele tem 1 centímetro. Só que eu vou dar margem de 1 centímetro para um lado, eu vou dar margem de 1 centímetro para o outro. A minha incisão acabou de ter 3 centímetros. Então, infelizmente, já fica com uma lesão bem grande, né? E aí você precisa aprender a fazer retalhos pelo rosto. E aí a gente leva esse conceito para a parótida. O tumor, já que a gente parte do pressuposto que ele é benigno, né? O que a gente vai fazer? Preciso dar essa margem para o tumor benigno? Normalmente, não. Por quê? Porque ele não vai ter essa disseminação do tumor maligno. Mas eu não posso entrar no tumor. Eu não posso invadir a cápsula desse tumor benigno, porque justamente o da parótida, o adenoma pleomórfico, caso isso aconteça, aumenta o risco dele voltar, aumenta o risco de recidiva. Então, nesses casos, a gente dá uma margem mínima, que a gente chama. Que é uma margem mínima, uma margem que a gente consegue dar só com um olho, basicamente, assim, de um jeito bem mais grosseiro de falar. Vou fazer outra pergunta que eu também nunca fiz. Ótimo. E as pessoas me perguntam, estou aproveitando, o que significa tumor encapsulado, doutor? Pronto. O que é a cápsula? Vamos lá. O que a gente fala de cápsula de tumor, basicamente é o quê? Todas as tumorações no nosso corpo, e entendam que tumor, gente, não estou falando de câncer, tá? Quando eu falo de tumor, ele pode ser benigno ou ele pode ser maligno. Então, tudo que cresce no nosso corpo, vou dar um exemplo mais simples possível. Quando você tem uma espinha e ela cresce aquela bolinha dela com pus dentro, aquilo ali é uma cápsula. Então, assim, é o jeito mais simples de você entender o que é uma cápsula. Agora, imagine uma espinha maior no pulmão. A gente chama de abscesso. Tem uma cápsula, tá certo? Agora, imagine uma espinha maior na parótida. É um abscesso de parótida. Então, a gente leva também para os tumores. Um tumor benigno, quando ele vai crescendo, ele sempre vai formando essa cápsula, né? E aí, o que é basicamente a cápsula? É aquela parte de contenção do tumor. O corpo criou uma cápsula para se proteger daquele tumor. Então, e aí é onde vem o grande problema. A partir do momento que você rompe essa cápsula, que o seu corpo fez de proteção para você, na sua espinha, no seu abscesso, né, na bolota de pus que tem lá, a partir do momento que você rompe aquele conteúdo que está dentro, ele vai conseguir extravasar, e aí tem maior risco, se for benigno, no caso da parótida, de ter uma recidiva. Se for maligno, tem maior risco de você não conseguir um tratamento adequado. Então, sempre tem que ter cuidado, muito cuidado com as margens que você dá. Isso, dependendo do órgão, vai ter a margem X, dependendo do outro órgão, vai ter uma margem Y. Por exemplo, estômago. A margem no estômago é de 5 centímetros. Você tem que tirar aquela lesão com a distância de 5 centímetros. Então, às vezes, muitos pacientes perdem muito estômago por causa disso, na cirurgia. Na pele, qual é o problema da pele do rosto? É porque é 1 centímetro para cada lado. Se fosse nas costas, não tem tanto problema. Porque, enfim, cicatriz nas costas, você bota uma camisa e esconde. No rosto, como é que você vai esconder? Não dá para esconder, né? Então, tem esse termo de margem é muito importante. Esse termo de cápsula é tão importante quanto, tá bom? Inclusive, a gente tem como avaliar isso antes da cirurgia. Quando você faz aquele seu ultrassom, tomografia ou ressonância, dependendo do caso, um bom radiologista, ele tem que nos dar essa informação. Tal tumor é de tal tamanho, está invadindo tal estrutura, com a cápsula íntegra. Ou então, com extravasamento da cápsula. Isso, por si só, já muda o tratamento para o tumor que o paciente pode ter. Então, essa cápsula pode estourar, doutor? Dentro? Pode. Então, por exemplo, quando tem pacientes, eu não sei se você já chegou a ver algum paciente assim, que ele já tem lesão na pele, já vem um tumor, que não é um tumor que está abaulando a pele, é um tumor que está saindo pela pele. Ou seja, ele já saiu da cápsula do próprio tumor. E por si só, essa informação já mostra que é um tumor muito agressivo. É um tumor que ele conseguiu extravasar a cápsula. Tudo na cabeça e pescoço, e basicamente no nosso corpo. De tumor, né, de câncer, maligno mesmo. Que ele extravasa a própria cápsula, ele já mostra que é um tumor de mais alta agressividade.
Vou fazer uma pergunta que a Cida fez e o doutor Rafael, que está me assistindo, um beijo para o senhor, doutor, obrigada, fez também. Existe cirurgia de robótica para parótida, doutor? Pronto, existe, inclusive já foram feitas algumas aqui no Brasil, né? Principalmente o pessoal lá de São Paulo, o pessoal lá da nossa pós-graduação que a gente fez aí junto com o Dr. Rafael, né? Por quê? O que é que acontece na cirurgia, todas as cirurgias de cabeça e pescoço? Por isso que eu falei, inclusive, até do tumor de pele. O nosso rosto, o nosso pescoço é o nosso cartão de visita. Então, a partir do momento que você não está realmente assim preocupado em dar uma estética melhor, alguma coisa do tipo para o paciente, fica complicado. Por quê? Obviamente que a gente fala que tratar o câncer é o mais importante. Deixar o paciente funcionalmente bem é mais importante ainda. Mas ninguém está falando aqui que a estética não é importante. A estética é extremamente importante. É ela que vai participar do seu dia a dia, é ela que vai participar do seu cotidiano, é ela que vai fazer com que você tenha relacionamentos bons ou ruins com outras pessoas. Infelizmente, eu fico imaginando numa criança, por exemplo, uma criança que tem paralisia facial não tem como, né, ela está numa escola e, infelizmente, não sofrer bullying. Eu acho que é impossível. Infelizmente, a nossa sociedade é assim, tomara que mude com o tempo, mas, infelizmente, hoje em dia é assim, né? E aí, você tem que estar preocupado com a estética, assim. Ela faz parte da sua vida, ela faz parte da sua saúde, né? Obviamente que ela não é o mais importante, mas ela faz parte. E aí é onde entra também a parte da robótica. Por quê? Ela vai nos dar uma melhora estética, porque a incisão vai ser uma incisão um pouco mais diferente, vai ser uma incisão que ao invés de vir para o meio do pescoço, é uma incisão que vai para trás da orelha, né? E o advento do robô é porque talvez não tenha essa noção de como é o robô. O robô é uma coisa maravilhosa. A visão que você tem estando no console do robô, Tipo, é tipo um videogame, doutor? é tipo um videogame, só que de gente milionária. Sim, a visão que você tem lá no robô é uma visão em 3D, tá certo? É uma visão que ela vai magnificar as coisas. Então, por exemplo, um vaso, um sangramentozinho muito pequeno, lá fica uma coisa enorme que você tem como ver. Então, o advento da cirurgia robótica ela vai nos dar essa melhora na visão. Se você for colocar qual o benefício do robô, tanto para a cirurgia de cabeça e pescoço, como para as outras cirurgias, é também a facilidade com que o cirurgião tem para acessar determinados locais. Então, se você tem uma coisa que lhe dá mais facilidade, você tem um tipo de cirurgia que ele lhe dá uma visão melhor, se você tem um tipo de cirurgia que ele lhe consegue fornecer uma estética melhor, se você tiver condições, se o plano, por exemplo, tiver condições, ou em alguns hospitais, por exemplo, no São Paulo e no Rio, que tem acesso ao robô pelo SUS, por que não fazer? Né? Ah, vai demorar um pouco mais a cirurgia. Esse demorar um pouco mais era um problema muito grande, principalmente antigamente, quando a anestesia geral não era tão segura como a gente tem hoje. Obviamente que tudo dentro do bom senso. Se uma cirurgia é de 1 hora aberta e ela passa a ser de 10 horas por robô, eu acho que já fugiu um pouquinho do bom senso. Né? Mas não, se a cirurgia que era 1 hora aberta passa a ser 2 horas pelo robô, hoje em dia a gente sabe que não tem tanto problema assim. Não vai ter nenhum malefício para o paciente diferente. E se você traz todos esses outros benefícios, você poderia perguntar se você perguntar para uma pessoa que não fez a cirurgia e para uma pessoa que fez a cirurgia e ficou com paralisia facial, provavelmente a resposta vai ser bem diferente, né? Então, exatamente, as pessoas que, é como eu disse, né? Depois que você perde, né? Você também vai começar a dar mais valor. Então, assim, a gente já tenta passar essa nossa experiência que a gente adquire com os nossos pacientes, com as infelicidades que aconteceram, para os próximos pacientes, né? E tem que ser realmente bem aberto tudo que você vai falar. Eu sou do ramo, né, da medicina que gosta de falar abertamente tudo, o que é que o paciente vai ter, o que é que precisa, o que é que eu consigo fazer, né? Se eu não consigo, eu digo para o paciente, isso aqui eu não sei fazer, pode procurar outro colega, inclusive eu lhe dou o telefone do melhor colega para isso, entendeu? Então, sempre jogar limpo com o paciente, eu acho que acredito que seja a melhor maneira. Ah, que legal.
doutor, a gente está falando da cirurgia, quais que são... Toda cirurgia tem risco, né? Tem lá os seus riscos padrões de cirurgias normais, mas a da parótida tem algumas coisas específicas que pode ocorrer, né? O que pode acontecer na cirurgia da parótida? Bem, de complicações. E a gente vai primeiro das complicações comuns de qualquer cirurgia. Então, qualquer cirurgia pode ter infecção da cirurgia? Pode. Na parótida não é diferente. Como é que a gente diminui esse risco de infecção na parótida? Quando a gente faz um antibiótico lá antes do paciente entrar na cirurgia, né? Alguns casos não precisa, em outros hospitais, eles, por protocolo do próprio hospital, eles passam esse antibiótico. O paciente não precisa tomar, é realizado lá na veia, antes da cirurgia, né? Então, essa seria a primeira complicação, infecção de cirurgia. Se tiver infeccionado depois, doutor, o que é que faz? Normalmente você tem que abrir os pontos, lavar bem com bastante soro por vários dias e deixa a ferida aberta. E o corpo fecha só. O nosso corpo é maravilhoso, ele consegue recuperar tudo. E tem muito paciente que volta, mesmo com a ferida aberta, ela consegue fechar sozinha, tá? Segundo tipo de complicação, que essa complicação é mais comum no início ali, pós-operatório imediato, no primeiro dia depois da cirurgia, que é o hematoma. A gente faz a cirurgia, basicamente é uma cirurgia mais trabalhosa, delicada, porque a gente vai ligando todos os vasinhos pequenos que existem do lado da parótida e existem muitos vasinhos do lado da parótida, né? Então, infelizmente, essas ligaduras elas podem soltar. Como o doutor que solta? O paciente ele teve uma tosse, aumenta a pressão na cabeça e esses vasos, com o aumento da pressão, ele consegue se soltar. E aí, infelizmente, quando tem um hematoma, você tem que levar para o centro cirúrgico de novo, anestesiar o paciente e fazer a ligadura daquele vaso que está sangrando. É chato? Óbvio que é chato. Ninguém gosta de passar por esse tipo de situação. Mas, na maioria das vezes, é uma situação simples de resolver, tá? Essa seria a nossa segunda complicação. Nossa terceira complicação comum da tireoide, ou da tireoide da parótida, é que aconteça o quê? Né? Seroma, acúmulo de seroma. Então, vamos lá. Isso não é só da parótida. Essas três coisas que eu estou falando aqui é para toda e qualquer cirurgia do nosso corpo. A partir do momento que você retira qualquer órgão, você retira qualquer estrutura do corpo, ele vai deixar um espaço. E esse espaço, o nosso corpo ele não aceita, ele não tolera que exista espaços no nosso corpo. Então, normalmente ele vai querer preencher com alguma coisa. Ele não consegue preencher com tecido ainda, porque ele vai formar esse tecido depois, que é a cicatriz. Então, inicialmente, ele vai preencher com líquido, que aí a gente dá o nome de seroma. Se tiver alguém aqui do Ceará, a gente chama de, quando aquele paciente, doutor, está escorrendo um líquidozinho transparente da minha cicatriz. Aqui a gente chama de salmoura, né? O paciente diz que está escorrendo a salmoura da cicatriz, tá bom? E normalmente é um seroma o diagnóstico. Seroma, dependendo do tamanho, pode ser só uma conduta conservadora, ou se ele for de maior tamanho, vai ser uma conduta de cirurgia. Não de cirurgia em si, né? Uma conduta de um procedimento. Você vai ter que puncionar para retirar. E hoje em dia, pelo menos aqui, eu vejo que o pessoal em São Paulo também está fazendo, né? A gente já faz algumas medidas para prevenir que aquele seroma se forme. A gente faz bandagem elástica, né? Que diminui a formação desse seroma. E aí, essas são as complicações iniciais da parótida. Agora, que aí é de qualquer cirurgia. Qual é uma complicação realmente importante da parótida? É a lesão do nervo, né? Que, infelizmente, a gente tem muita lesão do nervo. Por quê? Porque ele é muito ramificado. Mesmo que a gente não tenha a lesão dos ramos mais importantes, que são os ramos que a gente vê mais fácil, quais são? O ramo que vem para o olho, né? O ramo zigomático, que ele faz com que você consiga fechar o olho, e o ramo aqui da mandíbula, que é o que vai levar aqui o canto da boca a ser paralisado. Então, quando você lesiona um desses dois ramos, o que é que acontece? Você vai ter uma paralisia facial. E aí, existe alguma coisa para se fazer quando tem essa lesão do nervo facial? Existe sim. Então, alguns cirurgiões de cabeça e pescoço, e eu felizmente faço parte, né, de um grupo aqui do Ceará que está estudando muito para tentar fazer esse tipo de reparação, que é o quê? Existe hoje em dia a reconstrução microcirúrgica. Você pega um nervinho de outro local, leva para o nervo que foi lesionado e tenta reconstruir
com a ajuda do microscópio. Você vai dar um ponto com um fiozinho muito pequeno, né? Mais fino do que um fio de cabelo. No microscópio é um ponto muito delicado. E nos grandes centros que fazem esse tipo de reconstrução, eles conseguem, né, um resultado satisfatório para 80% dos pacientes que tiveram lesão de nervo. Esse número aqui é assustador positivamente, né? Então, tem essa preocupação. E como é que a gente faz para prevenir que ocorra essa lesão do nervo? A gente, hoje em dia, também com o advento da tecnologia, a gente lança mão do monitor de nervo, que ele vai diminuir drasticamente, né, esse tipo de lesão. É basicamente um aparelho que a gente coloca lá e a gente faz um mapeamento de onde é que pode estar o nervo. Porque, inicialmente, você tem que procurar o nervo. Com o monitor de nervo, em alguns casos, você não precisa procurar. Né? Que eu falo sempre para o paciente da tireoide. Né? Mesmo que a gente ache o nervo, não corte o nervo está lá intacto, bonitinho, o paciente acorda no dia seguinte com a voz um pouquinho rouca. O que é que acontece? O fato de eu ter manipulado perto do nervo faz com que ele tenha meio que ele fica um pouco atordoado. Eu explico assim para os pacientes para eles entenderem. Ele fica um pouco atordoado, com o tempo ele vai recuperar a movimentação normal dele. Mas isso é chato para o paciente de qualquer forma. Passar alguns dias rouco, eu não ia querer, né? Então, com o advento do monitor de nervo, em alguns casos a gente não precisa mais dissecar o nervo. Você vai mapeando. Então, você vai passando perto dele, não precisa achá-lo, mas sabe que ele está ali. Eu vou fazer essa pergunta, porque é uma pergunta que eu sempre faço para todo médico. Pode dizer. Doutor, eu falo seroma. Aquilo ali é seroma ou é saliva que sai? Pronto. No caso específico da parótida, pode ser os dois, né? A gente tem uma complicação comum na parótida, que é a síndrome de Frey, que ela faz com que você tenha uma salivação, que os pacientes dizem, doutor, estou com um suor nessa região. Eu babo pela cara. Eu babo pelo rosto. Exatamente, doutor, eu vejo comida, eu começo a suar no rosto nessa região. Então, assim, no caso específico da parótida, ele pode ser uma mistura dos dois, né? Inclusive, a síndrome de Frey, ela é muito comum. É que o paciente, às vezes, é tão pouca que ele não nota também, não incomoda, enfim. Mas, no caso da parótida, o que é que acontece? É muito difícil que a saliva, ela produza um seroma tão grande assim, né? Então, acredito, aí é uma opinião mais pessoal, tá? Não tem embasamento científico nenhum. Eu acredito que quando tem uma saída de uma secreção de uma determinada quantidade interessante, importante, eu acredito que seja mais seroma, que é o que segue todas as outras cirurgias do nosso corpo, tá? Então, é muito difícil com que aquele suor que foi produzido, que aí a síndrome de Frey basicamente é o quê? A inervação que estava indo para a parótida, agora está indo para a pele. Ela não está indo para a parótida de novo, né? Então ela está indo para a pele. Você dizer que a parótida que agora não tem mais, tem menos de 80% da parótida, ela está produzindo mais saliva do que estava produzindo antes, também é um pouquinho complicado de dizer. Então, eu acredito, aí mais uma vez deixando aqui claro que é uma opinião pessoal, que não tem nenhum embasamento científico, eu não lembro de ter lido nada sobre o tipo, eu acredito que seja mais seroma mesmo. Tanto é que normalmente você resolve inicialmente e depois ele não forma mais. O senhor falou da síndrome de Frey, né, doutor? Existe algum tipo, que a síndrome de Frey ela não tem cura, né? Tem algum tipo de tratamento para ela? Pronto. Para síndrome de Frey, especificamente tratamento, eu desconheço. O que é que tem para síndrome de Frey que você pode fazer, que aí já é no intraoperatório, durante a cirurgia, né? Já foi visto, e aí já tem muita gente que faz isso, eu também faço isso, que é o quê? Você tem que fazer com que a parótida dela não fique em contato com a pele, né? Ou diminuir esse espaço da parótida com a pele. E é o que é que muita gente faz. A gente tira um pedaço do músculo esternocleidomastoide, que é esse músculo grande que a gente usa para rotacionar o pescoço, e coloca ele nessa região onde era a parótida que você tirou. Nesses casos, já foi visto que normalmente diminui a chance de você fazer a síndrome de Frey. Existe. O pessoal está falando do Botox, né? Que o Botox é uma solução aí temporária, né, doutor? Pronto. O que é que acontece com o Botox, né? Inclusive, o Botox a gente consegue utilizar eles muito em pacientes que têm
uma salivação aumentada. Depois que aconteceu todo esse período do Covid, inclusive, esse número desses pacientes aumentou, né? E aí, o que é que acontece? Paciente que saliva demais, principalmente idoso, eles não conseguem engolir essa saliva de uma maneira tão fácil. E essa saliva, ao invés de ir para o esôfago, depois estômago, ele acaba engolindo e indo para o pulmão. Isso causa uma pneumonia de broncoaspiração. Ele aspirou aquela saliva que não era para aspirar. E aí o que é que a gente faz? A gente aplica botox na parótida, aplica botox na submandibular, que é outra glândula salivar maior que produz saliva, e aí diminui a salivação do paciente. Então, por exemplo, dá para fazer isso para síndrome de Frey? Até pode tentar ser feito. Qual é o problema? Já foi mexido, já foi realizada uma cirurgia, você corre o risco de lesionar o nervo. A gente sabe que é questão de ação do Botox. O Botox ele não age no nervo, ele age na terminação do nervo. Então, assim, talvez ele não vai ter tanta alteração assim, por quê? Não é a parótida que está produzindo saliva na síndrome de Frey, é a pele que está produzindo aquele suor, né? Então, e aí, onde é que eu vou aplicar o Botox na pele? Não tem exatamente essa separação para onde a gente consiga deixar esse Botox agir. Eu não conheço a pessoa que perguntou, acredito que ela seja da área da saúde, mas eu vou te falar por experiência própria, que eu tenho a síndrome de Frey muito acentuada. Eu jamais faria Botox. Deus me livre mexer em uma coisa que tá aqui. Deixa ela vazar, deixa ela babar, tudo bem. A gente se adapta com o tempo. Não, o bom do ser humano é que a gente realmente se adapta a muita coisa. Então, a maioria dos pacientes vai ter um síndrome de Frey muito leve, sim. E aí realmente aí já é muito difícil você dizer, isso aqui atrapalha a minha vida. Os pacientes que estão síndrome de Frey acentuada, pelo menos com os que eu trabalhei, eles realmente dizem também que, doutor, em algum momento eu me acostumo, não vai causar tanto problema. Então, assim, vai fazer um tratamento que normalmente com Botox é um tratamento um pouquinho caro, e atualmente a gente não sabe se ele realmente tem esse benefício ou não. É diferente desses outros pacientes que eu falei aqui para o pessoal, né? O paciente que ele vai aspirar a saliva, sim, e você faz, diminui aí beleza, ele realmente tem muito benefício, e aí vale a pena fazer, né? Então, assim, o paciente se adapta, e normalmente para isso se adapta fácil, não fácil bem, entre aspas, obviamente, que aí depende de cada um. Né? Eu, por exemplo, eu tinha hiperidrose, que é o quê? Eu suava bastante as mãos, né? Tinha muito problema de fazer as provas no colégio. E aí me deram a opção de fazer ou Botox ou de fazer a cirurgia. Qual é o problema do Botox? A cada 3 ou 6 meses você tem que reaplicar. Eu preferi fazer a cirurgia logo. Mas isso me incomodava muito. E aí você faz o procedimento. Se não incomoda, eu também não gostaria de ficar mexendo. Vai ter um outro problema, tem uma reação ao Botox. Não sei, né? Vai ficar mexendo ali, já tá tudo cicatrizado, aí você vai lá, você nem sabe se vai... não, doutor. E às vezes só criando uma esperança assim, que fica pior depois, a gente não sabe. Não, tudo bem, deixa, a gente usa 2 guardanapos, por favor. Tá Pelo menos, certo. se fosse aqui em Fortaleza, pode dar desculpa que tá muito quente, né? Aí realmente você vai suar, independente de estar sendo frio ou não. Aqui você vai suar, não tem problema. Vai suar e todo mundo em Fortaleza tem síndrome de Frey. Né? E doutor, depois da cirurgia da parótida, quanto tempo que a gente pode... Eu sei que isso depende muito de cada pessoa, né? De contratempos que pode vir a acontecer, mas quanto tempo normalmente, assim, a gente pode viver na sua vida normal depois da cirurgia? Pronto. Aí, obviamente, que vai dar indicação de cada cirurgião, né? Eu vou dizer o que eu costumo usar na minha prática, né? Então, assim, alguns pacientes, eles realmente precisam de um repouso, de um descanso um pouco mais restrito. Por quê? Eles têm maior risco, é um paciente que tem uma pressão mais elevada, né? E mesmo depois de alguns dias, ele pode correr o risco de ter um hematoma. Outros pacientes que fazem exercício físico, que eles movimentam demais o rosto, até a mastigação a gente tenta readaptar depois da cirurgia. O que é que pode acontecer? Pode abrir os pontos da cirurgia. Então, basicamente, o que é que eu peço para os meus pacientes?
que eles evitem atividades físicas de grande esforço até 15 dias, né? E eu vou liberar, obviamente, depois de ter feito uma reavaliação para outras atividades, exercício físico, relação sexual, que seja, né? Um pouco mais para frente, tá bom? Por quê? O que é que acontece? Que isso aí eu conto essas histórias porque eu já ouvi muito e já vi alguns pacientes. Tireoide, parótida, submandibular. Já vi histórias de pacientes 15 dias depois está dirigindo um carro, só por dirigir o carro, fazendo alguma movimentação um pouquinho mais forte, vai lá e sobe, né, o hematoma na região da cirurgia. Então, assim, a pessoa não está livre, só porque já passou 15 dias, não está livre de complicação, né? Então, tem que ter cuidado com tudo, tem que ter cuidado com a cicatriz, deixar ela coberta, passar protetor solar, não pegar sol, porque a cicatriz pode ficar mais escura. Então, todo cuidado para uma cirurgia desse porte, né, uma cirurgia de médio porte, ela tem que ter, pelo menos com os meus pacientes. Normalmente eu não aconselho passar, né, nem um creme, uma pomada, alguma coisa diferente. Isso aí, infelizmente, aí já é opinião minha também. Eu acredito que nada do que o pessoal inventa não vai acrescentar muito para os pacientes. O que vai acrescentar é o quê? Basicamente, higiene, né, e proteção solar, no caso estético, para a cicatriz. Vou pegar o gancho dessa moça que ela perguntou sobre a cicatriz. Eu conheço pessoas que têm 3 dias de operado e passa aquela pomadinha que é para cicatricure. Sim. Pode isso, doutor? Na verdade, você pode fazer. 3 Qual é o dias de problema? operado. Você pode Pode fazer, isso. só que você está se iludindo, né? O que é que acontece hoje em dia? Que aí realmente já tem estudo e realmente isso é válido. Que inclusive eu passo para os meus pacientes, né? Alguns médicos aqui estão fazendo também. Eu acredito até que você já tenha conversado com a doutora Cláudia, né? Aqui de Fortaleza. O que é que eles fazem? Né? Laser terapia. A laser terapia, ela realmente, pelo menos com os estudos que tem, apesar de não serem grandes estudos, de grande impacto, mas realmente já mostra benefício na cicatrização, né? Ele faz com que haja, né, uma cicatrização mais adequada, uma cicatrização que, por exemplo, não fica aquela cicatriz hipertrófica, que seria uma complicação ruim para a cicatriz, tá certo? Então, assim, dá para fazer. Agora, pomada, né? Já vi médico passar colagenase para os pacientes. Colagenase, para quem não conhece, é uma medicação que você usa para debridar. É uma medicação que você usa para tirar o excesso de necrose, o excesso de esfacelos daquela cirurgia. E o paciente, infelizmente, hoje em dia a gente ainda tem muita cultura de tipo, médico bom é o médico que passa remédio, médico bom é o médico que passa coisa, que passa vitamina, que a gente sabe que não interfere, não influencia, não ajuda. Né? Então, assim, tem que ter muito cuidado, tá bom? Se o seu médico passou o Cicatricure, não tem problema, vai lá, passa o seu Cicatricure. Só não se iluda de que é isso que está fazendo você se recuperar. O que está fazendo você se recuperar é o quê? Sua boa alimentação. O que está fazendo você se recuperar é sua boa higiene, com cuidado da cicatriz. Está fazendo você se recuperar melhor, por exemplo, é o seu cirurgião que deu os pontos bem dados, né? Então, realmente, é isso que faz a diferença, tá? Não, eu sempre gosto de frisar essa parte, porque, doutor, eu já vi, não é que me falou, não, eu já vi cada história da pessoa passar pomada, entrou, não estava fechado, e formou uma infecção enorme, não teve que drenar. Olha, é tanto caso desse jeito, porque a pessoa não tem paciência de esperar, né, ficar bonitinho, porque vai ficar. E aqui no Ceará você não sabe o que é que acontece, né? Então tem gente que eu já vi a ferida abrir um pouquinho, foi lá e botou açúcar na ferida, né? Que isso aí era uma coisa antiga que o pessoal colocava em algumas feridas que ficavam abertas, né? Que é para você colocar açúcar para ajudar a cicatrizar. Tem uma basezinha biológica? Até tem, porque uma das grandes indicadores para uma boa cicatrização é você deixar a ferida seca. E quando você põe açúcar, o açúcar ele vai puxar a água daquela ferida e vai deixar ela mais seca. Qual o problema? Você vai infeccionar porque o açúcar não está estéreo, né? O açúcar não está limpo. Então, enfim, tem aqui paciente passa chá de todo jeito, passa chá de óleo da casca da goiabeira, né? Casca de qualquer coisa aí que eles veem na frente, e aprende que é bom, e ele passa lá na região e acha que isso é o que vai dar umas não, viu, doutor? Aqui em São Paulo também tem muita gente que faz isso. Infelizmente, e aí qual o problema, né? Beleza, se não tivesse nenhum benefício.
né? Não tem benefício. Mas se não tiver nenhum malefício, tá, tudo bem, faz o psicológico da pessoa melhora, beleza. Eu não teria realmente nada contra, não. Qual o problema? Isso aí pode infeccionar a ferida. E aí vai trazer um problema muito grande. Doutor, eu vou fazer uma pergunta. Eu vou ter que encerrar a live, mas eu vou fazer uma pergunta que eu sempre faço para todo médico que passa aqui. Tá bom. Por que a gente tem um tumor na parótida? Da onde que esse raio desse tumor sai? Pronto. É assim, se você for me perguntar, doutor, tem alguma coisa que cause tumor na parótida? Até tem. Tem alguns fatores de risco, tá? Por exemplo, paciente que já teve radiação na região, né? Então, paciente que já fumou, que aí vem um tumor de Wart, tá bom? Então, tem esses fatores de risco. Agora, exatamente, doutor, tem uma causa, pronto, se a partir de hoje eu não comer mais determinada comida, eu não vou ter tumor da parótida, infelizmente a gente não tem essa resposta. Boa parte da formação do tumor da parótida é de uma explicação genética. E, para bom entendedor, é o quê? A gente não sabe. Né? Por isso que a gente dá a desculpa de dizer que é genética, mas é porque a gente não sabe de onde é que vem. E aí vai ficar para a genética, não tem muito para onde correr. Né? Por exemplo, é que nem os pacientes, eu ainda opero algumas coisas de cirurgia geral, e o paciente, poxa, doutor, mas por que eu tive apendicite? Eu como bem, eu malho, eu faço exercício. Gente, teve porque teve, eu não tenho como explicar. A apendicite é uma das doenças mais antigas do mundo e vai continuar sendo até, enfim, o mundo ser mundo. Não tem muito para onde correr. Do mesmo jeito que vai ser nódulo de tireoide, do mesmo jeito que vai ser nódulo na parótida. Agora, tem alguns pacientes que vão ter mais propensão? Tem. Aqueles que já tiveram história na família, que aí entra a parte genética, que a gente não sabe explicar. E aí tem alguns pacientes que já sofreram por radiação, também vão ter mais propensão a ter nódulo na parótida. Gente, eu sei que vocês estão fazendo um monte de pergunta, mas eu acho que o doutor ficou disponível. Eu vou ter que encerrar a live, senão eu vou perder ela. Doutor, eu queria imensamente agradecer, obrigada, viu, pela disponibilidade de estar vindo aqui trazer informação da parótida, que é uma coisa difícil de se ter informação boa, de qualidade, que realmente agrega, né? A gente sabe que a internet é maravilhosa, mas tem de tudo nessa internet, né? Tem que ter muito cuidado. Então eu queria muito agradecer. Tem que tomar muito cuidado mesmo. Então eu queria imensamente agradecer. Obrigada por parar seu tempo para estar aqui trazendo informação da parótida para a gente. Obrigada, viu, doutor? Eu que gostaria de agradecer, né, primeiro pelo espaço daqui e agradecer a todo mundo que está assistindo a live também pela paciência de querer aprender mais, de perguntar, de participar. O pessoal que fez perguntas aí que não deu tempo de responder, se quiser mandar um direct aí para o canal da parótida, ou se quiser mandar um direct aqui para mim, pode mandar que a gente está disponível para responder e aí a gente vai para as próximas, né? Volta sempre, doutor. Eu vou abusar. Eu sou abusada. É assim, o doutor vem uma vez, aí eu acho que... Não tem problema. Pode? Claro que pode. Então tá ótimo. Se puder... Obrigada, viu, doutor? Obrigada de verdade. Pois tchau, tchau. Boa noite. Obrigada, doutor. Boa noite. Gente, vou encerrar a live, senão vou perder. Obrigada por todo mundo que assistiu. Obrigada, doutor Rafael. Obrigada por prestigiar a live, ó. Tá devendo outra live. Vamos lá. Gente, vou deixar salvo aqui, tá? Na parótida. Lá no canal do YouTube também vai estar salvo. Certo? Obrigado, gente. Tchau. Boa noite pra vocês.